Olá, família do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, hoje eu vou falar sobre a rachadura no campo magnético da Terra. Sim, a Terra, né, o nosso campo eletromagnético, aquele campo magnético que nos protege das partículas mortais do Sol, e ele possui rachaduras, eles têm rachaduras, existem rachaduras que se formam a todo instante no campo eletromagnético da Terra. Então, é isso que eu vou falar para vocês. Vou mostrar, né, como que acontecem essas rachaduras e quais são as influências dela, né, para a gente, tá certo? Então, pessoal, se tem interesse nesse tipo de conteúdo, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Mas antes, não deixa de curtir o canal, né, se inscreva no canal, curta o vídeo bastante, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse nível de informação. Agora sim, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Pois é, né, pessoal? Então tá aí, ó, nosso querido campo eletromagnético que nos protege, né, dos raios solares. Lembrando que eu sempre falo, né, que o Sol, né, essa estrela magnífica que nos dá a vida, mas também tenta nos matar 24 horas por dia, né? Então, se não fosse a nossa atmosfera e o nosso campo eletromagnético, né, não daria certo. A gente já teria nem nascido. Então vamos lá. A Terra, né, ela é cercada, né, por um campo, né, chamado campo de força magnético. Né? É uma bolha, né, no espaço chamada magnetosfera, com dezenas e milhares de quilômetros de largura, embora muitas pessoas não saibam que ela exista. A magnetosfera ela não é, ela é bastante familiar a gente. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a parte distante, né, do campo magnético planetário, ela faz com que desvie as agulhas da bússola. Então, né, já é uma coisa mais do nosso cotidiano, tá? Isso aí o que? Na própria superfície da Terra, esse campo já faz isso. Você vê o tamanho e a importância dele. E outra coisa, é importante, né? O que? A magnetosfera ela atua como um escudo que nos protege, né, dessas partículas solares, né, dessas tempestades solares que se formam através das emissões, né, do próprio Sol, do vento solar e também da ejeção de massa coronal. Então é o seguinte, pessoal, vamos fazer uma comparação mais para o nosso dia a dia para a gente poder entender. Então, por exemplo, descobrimos que esse nosso escudo, tá, esse nosso escudo que protege dessa radiação aqui, ele é como se fosse o quê? Vamos ver uma casa, tá? É semelhante, né, a uma casa com corrente de ar, tá? Então, é só que essa casa, ou ela tá com a janela entreaberta, ou tem, ó, vamos dizer assim, a janela está entreaberta, tá? E durante uma tempestade, tá batendo vento, tá batendo vento, tá batendo vento. A casa, ela vai desviar a maior parte da tempestade, mas aquela rachadura, ou seja, aquele localzinho aberto, pode, né, fazer passar uma corrente de ar, ou então, no caso, né, da tempestade, e arruinar alguma coisa lá dentro. Isso é mais ou menos o que acontece com o nosso escudo. Ele desvia a maior parte, né, dessas partículas, mas alguma coisa ainda consegue passar. Então, dessa maneira, né, dessa mesma forma, né, como acontece nesse exemplo que eu falei da casa e a tempestade, o nosso escudo magnético ele sofre o impacto das tempestades espaciais. Tá? Mas alguma energia passa, né, por suas fendas, às vezes o suficientemente forte para causar problemas com satélites, comunicação de rádio e até mesmo nos sistemas de energia. Então, esse vento solar aqui, tá? Esse vento solar, ele é um fluxo rápido de partículas eletricamente carregados, como elétrons, né, e íons, outros íons, né, soprados constantemente pelo Sol. Então nós temos constantemente vento solar batendo na Terra, né, batendo nesse escudo. Tanto é que muitas pessoas, né, fazem vídeos alarmantes, falam assim: ah, um vento solar vai bater na Terra, bate todos os dias, a toda hora, todo minuto, todo instante. Então, né, já começa por aí. Então, gente, vamos ver o seguinte: que esse vento ele pode ficar às vezes raivoso, tá, durante eventos solares violentos, como a própria ejeção de massa coronal, né? Ou seja, aquela erupção solar, aquela explosão solar, tá? Que podem lançar bilhões de toneladas de gás eletricamente, né? Ou seja, um gás eletrificado no espaço, né? A milhões de quilômetros por hora, milhões de milhas por hora. Então, ou seja, ele pode lançar esse gás, tá? essa quantidade de massa,
né, de toneladas, bilhões de toneladas de massa a uma velocidade muito grande. E a magnetosfera da Terra, ela geralmente ela faz um bom trabalho, tá? Se ela não fizesse bom trabalho, a nossa vida não seria possível. E o que ela faz? Ela desvia essas partículas, né? E os campos, né, emaranhados, né, de campos magnéticos, simplesmente transportados por essa massa coronal, por esses ventos solares, tá? Mesmo assim, as tempestades espaciais, elas têm os seus efeitos vividos aqui na Terra. Como, por exemplo, as auroras. Aquela aurora, tanto boreal quanto austral, que iluminam o céu das regiões polares, né, com intensidade de até 100 milhões de watts de potência. Há muito indicavam que esse escudo ele não era impenetrável. Né, quando começaram a estudar, saber que antigamente essas auroras achavam que eram espíritos, né, aqueles povos antigos. Mas com a evolução da física, já começamos esse escudo ele deixa passar alguma coisa, ele não é tão impermeável assim. Tá? E em 1979, o Instituto Max Planck de Física na Alemanha detectou rachaduras, né, usando a espaçonave International Sun-Earth Explorer. Né? No entanto, como essa espaçonave ela passou brevemente somente pelas rachaduras, né, durante sua órbita, não sabia se essas rachaduras eram características temporárias ou permanentes estáveis a longo prazo. Tinha essa questão ainda. Mas novas observações, né, por satélite revelaram que uma área do tamanho da Califórnia, na alta atmosfera do Ártico, né, onde uma aurora de prótons 75 megawatts de potência brilhou por horas. Então, descobrimos outras rachaduras. E sabemos que uma aurora de prótons é uma forma de aurora boreal causada por íons solares pesados que atingem a atmosfera superior da Terra, fazendo com que ela emita luz ultravioleta, invisível para o olho humano, mas detectável por satélite. Então, enquanto essa nova aurora estava sendo detectada, enquanto essa aurora estava sendo detectada e sendo registrada, os satélites voaram diretamente sobre essa fenda, tá? E detectaram vários íons de vento solar fluindo através da rachadura. Tá? Então, eles viram que é o seguinte, que essa rachadura ela é temporária, ela se forma e simplesmente volta ao normal. Ela se forma e volta ao normal. Então, grande parte dos corpos celestes, né, como a Terra, ou seja, como planetas e como as estrelas, eles têm um campo eletromagnético, eles têm um campo magnético, né, e sua magnetosfera, eles ditam o próprio ambiente espacial ao seu redor. É fundamental compreender, né, por exemplo, como o campo magnético terrestre interage com o vento solar. Né? Por quê? Porque essas correntes de partículas carregadas, elas emanadas do nosso Sol, e também como ele protege a superfície do nosso planeta da radiação perigosa, né, à nossa vida. Tá? E outra coisa, pessoal, um dos processos assim, essenciais nessa interação é a chamada reconexão magnética, tá? É isso aqui, ó, reconexão magnética. Esse é o processo, tá? Esse é o processo e eu vou explicar sobre ele. Então, esse processo é o fenômeno que ocorre da topologia, tá? Ou seja, das linhas de campos magnéticas, a chamada topologia magnética, das linhas de campo, e ele acontece de uma forma rearranjada, e assim a energia do campo ele é convertida em energia cinética e térmica das partículas ao redor, resultando em sua aceleração das mesmas. Então, a localização mais provável, tá, desse tipo de fenômeno ocorre na chamada magnetopausa. Tá? É uma região, né, em torno da magnetosfera, tá? Na qual o vento solar, entre aspas, né, não consegue penetrar. Então, essa região, tá, há uma variação de dimensão muito grande da própria magnetopausa. Depende da posição relativa entre a Terra e o Sol. Por exemplo, nas regiões iluminadas do Sol, ela encontra-se a quase 60 mil quilômetros. Agora, se tiver na outra parte, na região mais afastada da incidência direta do Sol, ela pode ter dezenas, né, de milhões de quilômetros. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. E a reconexão magnética, que é esse fenômeno, nada mais é que um processo onde as linhas de campo magnética, tá, elas simplesmente fazem o quê?
essas diferentes domínios magnéticos são divididos entre si, mudando o padrão de conectividade dessas fontes. Então aqui nós temos uma linha de fonte azul, tá, que está fluindo. Deixa eu voltar aqui num sentido e uma linha de campo vermelho está fluindo em outro. Quando elas se encontram, ela provoca uma reconexão e afasta esse campo. Isso que é a reconexão magnética. E quando isso acontece, pessoal, só que o campo magnético da Terra está o tempo todo lá, tá? Ele está sempre lá com a gente, ainda bem. E o vento solar está também o tempo todo mandando partículas, e essas partículas carregadas, lembrando que movimento de íons ou movimento de elétrons geram campo eletromagnético, geram corrente elétrica, tá? Então, isso daqui, tá? Esse fenômeno onde o campo eletromagnético, tá, se conecta, fazendo a reconexão, formam os chamados rachaduras, chamados buracos, chamadas rachaduras no campo magnético. Tá? E só para vocês terem uma ideia, se essa massa coronal ela traz consigo algum campo magnético do Sol e esse campo magnético aponta para o sul, tá, em relação ao nosso campo eletromagnético da Terra, ele abre essas rachaduras, permitindo que o vento solar flutua para dentro e alimente as auroras ou possa causar aqueles danos, né, como problemas nas ondas de rádio, problemas nos satélites, problemas da parte de energia, tá? Ou seja, dependendo da intensidade e da direção do campo magnético chegar até nós. Então, aí para o outro lado, né, se o campo magnético dessa massa coronal ele apontar para o norte na direção, né, do que o nosso campo está, ele sela as rachaduras do campo magnético da Terra, bloqueando o vento solar e extinguindo a tempestade. Ou seja, isso daí, o campo eletromagnético que chega, né, do Sol, ele pode estar orientado para cima e para baixo, e às vezes várias orientações, tanto para cima como norte-sul, norte-sul, norte-sul. Então, horas ele abre, hora ele fecha, hora ele abre, hora ele fecha, hora ele abre, hora ele fecha. Tá certo? Então não é uma coisa assim que sempre vai ter o buraco? Sim, sempre vai ter o buraco, mas nem sempre também vai ter o buraco. Depende da interação com o vento solar. E justamente, né, quando você recebe esse vento solar e essas partículas conseguem passar, você consegue fazer as aurores e tem essas tempestades solares também, tá, que podem gerar os problemas na Terra. Tá? Então aqui nós podemos ver que essa parte aqui, né, é onde está na parte que está recebendo o Sol diretamente, a parte que está sendo iluminada, tá? A magnetosfera ela é mais achatada, tá, do que o outro lado. Tá? Então a reconexão ela pode ocorrer tanto aqui quanto aqui atrás, tá? Que sempre também é um elevado, mas é mais provável onde? Aqui. Então quando ocorre essa reconexão, tá, forma essa rachadura que faz com que essas partículas entrem, tá certo? Então é isso que eu queria falar com vocês. Nada de anormal. Se isso daí acontece o tempo todo, tá? Pode estar acontecendo nesse exato momento e nada, né, acontecer com a gente. E é só mesmo, né? Não tem jeito, pessoal. Isso aí vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Sempre que tiver algo relacionado ao Sol, tá? Eu vou trazendo aqui para vocês e eu queria explicar esse fenômeno que é uma coisa importante para a nossa vida e simplesmente, né, quando falarem aí de vocês, uma tempestade solar mortal está vindo aí, então pensem sempre nessa parte da reconexão magnética, tá certo? Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de olhar aí, por favor, o canal do tempo, tá? É um canal onde eu faço as previsões, os prognósticos de tempo, dou alertas também de tempestades e tal. Quem puder, inscreva-se no canal, o link está na descrição. Muito obrigado, pessoal. Não deixe de olhar aí o programa de membros, tá? Quem puder ajudar. Tem vários cursos de mudanças climáticas, inclusive. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Já ia esquecendo, né? Se você gostou do conteúdo, gosta do canal, compartilhe o vídeo. Um abraço.